Imagine um cenário que desafia a lógica, onde o impensável se torna realidade. Um navio, navegando em águas turbulentas, mas impecável em sua estrutura, com sua carga intacta, provisões de sobra e absolutamente ninguém a bordo. Nem um único marinheiro, nem o capitão, nem sua família, ninguém. Apenas o eco do vento e o balanço das ondas. Por décadas, essa imagem assombrou a imaginação humana, dando origem à lenda do navio fantasma. Mas hoje, vamos mergulhar na história real que deu vida a essa lenda. A história de um mistério tão profundo que se tornou o maior enigma não resolvido do mar. A história do Mary Celeste. Nossa jornada começa em 7 de novembro de 1872, no porto de Nova York. Lá estava o bergantim Brig Mary Celeste, um navio de 282 toneladas, comandado pelo respeitável capitão Benjamin Briggs. Briggs era um marinheiro experiente, um homem de fé, e a bordo não estava apenas sua tripulação de 7 homens. Com ele, embarcaram sua esposa, Sarah Briggs, e sua filha de 2 anos, Sofia. Uma viagem de família como tantas outras. O destino era Gênova, na Itália, e a carga, 1.701 barris de álcool industrial. Uma mercadoria valiosa, embora, como veremos, com um segredo volátil. Tudo indicava uma travessia rotineira, talvez um pouco longa, mas previsível. Mal sabiam eles que essa seria uma viagem para a eternidade, não no sentido que esperavam. Quase um mês depois, em 4 de dezembro de 1872, a cerca de 600 milhas náuticas a leste dos Açores, outro navio, o Dei Gratia, avistou o Mary Celeste. Mas algo estava errado. O navio navegava de forma errática, suas velas parcialmente içadas e desordenadas. Parecia um barco à deriva, mas sem sinais de socorro. O capitão David Morehouse, do Dei Gratia, enviou seu imediato, Oliver Devoe, com uma pequena equipe para investigar. O que eles encontraram a bordo do Mary Celeste foi tão perturbador quanto inexplicável. O navio estava completamente deserto. Nem uma única alma. O silêncio era a única testemunha. Mas o mais bizarro não era o vazio, e sim o que estava lá. O navio estava em condições de navegar. Havia um pouco de água no porão, sim, mas nada alarmante. A carga de álcool, quase 1.700 barris, estava praticamente intacta. Apenas 9 barris estavam vazios, o que parecia irrelevante na época. Pertences pessoais, roupas, joias, dinheiro, o papagaio de estimação do capitão, todos estavam em seus devidos lugares. Havia comida e água suficientes para meses. Não havia sinais de violência, de luta, nem de pirataria. Era como se a tripulação tivesse simplesmente evaporado. O diário de bordo foi encontrado, e a última entrada datava de 25 de novembro, 10 dias antes da descoberta, sem menção de qualquer incidente grave. Nada que explicasse a fuga desesperada. No entanto, alguns itens essenciais estavam faltando. O bote salva-vidas do navio havia sumido. Não havia sido danificado, não havia naufragado. Simplesmente não estava lá. E com ele, desapareceram o cronômetro e o sextante do capitão. Instrumentos vitais para a navegação. Os documentos de registro do navio também haviam sumido. Essas evidências pintavam um quadro claro. A tripulação não foi capturada ou atacada. Eles abandonaram o Mary Celeste de forma ordenada, levando consigo os meios de navegação e de fuga. Mas por quê? O que poderia ter sido tão aterrorizante a ponto de fazê-los deixar para trás um navio perfeitamente bom no meio do oceano? As teorias começaram a surgir quase imediatamente. E foram de todos os tipos. Monstros marinhos gigantes, ataques de piratas. Embora a carga intacta e a ausência de sinais de luta desmentissem isso. Motins violentos. Mas o capitão Briggs era bem quisto, e a tripulação era confiável. Até mesmo a ficção se apoderou da história, com Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, escrevendo um conto onde o mistério era resolvido de uma forma bastante fantasiosa.
Mas a teoria que ganhou mais força entre os especialistas, a que melhor se encaixava nas poucas pistas, apontava para a própria carga do navio. Lembram-se dos barris de álcool industrial? A investigação revelou que os 9 barris vazios eram feitos de carvalho vermelho, que é mais poroso do que o carvalho branco usado nos outros barris. Isso significa que o álcool poderia ter vazado e seus vapores altamente inflamáveis teriam se acumulado no porão. Imagine o capitão Briggs no convés. Talvez ele tenha ouvido um ruído estranho do porão, o som da pressão acumulada dos vapores. Ou talvez o cheiro intenso do álcool o tenha alertado. Em sua mente, o risco de uma explosão iminente seria real e aterrorizante. Uma explosão em um navio de madeira no meio do oceano significaria a morte certa para todos a bordo. A teoria sugere que, em um ato desesperado de precaução, Briggs ordenou que todos entrassem no bote salva-vidas. A ideia era se afastar temporariamente, talvez por algumas dezenas de metros, amarrados ao Mary Celeste por uma corda longa, esperando que o perigo passasse. Mas o que aconteceu a seguir foi uma tragédia silenciosa. Uma mudança súbita no vento, uma onda maior, ou simplesmente o desgaste da corda. Ela se rompeu. O Mary Celeste, com suas velas parcialmente içadas, continuou sua jornada fantasma, deixando para trás um bote minúsculo, com 10 almas, à deriva no vasto e impiedoso Atlântico. Se essa teoria estiver correta, a tripulação do Mary Celeste morreu de exposição, fome ou sede, vagando sem rumo até que o oceano reivindicou suas vidas. Seus corpos jamais foram encontrados. Nenhuma evidência do bote, ou de seus ocupantes, jamais emergiu. E é por isso que a história do Mary Celeste continua a nos fascinar. Mesmo com a teoria mais provável, nunca teremos a confirmação. O mar guarda seus segredos com uma ferocidade que nenhuma investigação humana pode superar. O Mary Celeste é mais do que um navio abandonado. É um lembrete da fragilidade humana diante da natureza e da persistência de alguns mistérios que, talvez, nunca deveriam ser totalmente desvendados. Qual é a sua teoria? Compartilhe nos comentários abaixo. E se você gosta de desvendar os enigmas do passado e as histórias que desafiam,